Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor de Direito Constitucional, de Direitos Humanos, de Direito Litoral aqui pela Verbo e o condutor deste nosso projeto, que já tem mais de 100 episódios, o nosso Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal para conversar um pouco sobre informativos do Supremo Tribunal Federal. Uma análise vertical dos julgados para você se manter atualizado, mas para você também realmente entender a lógica, as decisões do Supremo e me valendo aqui de uma técnica há muito tempo conhecida na academia jurídica, pena que muito pouco aplicada no Brasil, que é o estudo do conteúdo a partir dos julgados. Então, a gente usa de cada julgamento aqui como uma boa oportunidade de revisar, aprofundar, complementar temas subjacentes a cada uma das discussões que ganha vida no Supremo Tribunal Federal. Turminha, a gente está aqui com mais um episódio de Jurisprudência em Pauta. Eu já vou me esconder agora no canto direito da sua tela, né? Canto esquerdo da sua tela, né? E estamos com mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Ficam aí as redes sociais à disposição de vocês. Pode me chamar no direct, no Instagram, pode acompanhar o nosso grupo lá no Telegram. Lembrando que o nosso material da aula vai sempre depois para o nosso grupo lá no Telegram, tá bom? Fique bem à vontade, o material é de vocês, exclusivo aqui para Verbo, sem nenhum apego do professor Vinícius, ele é feito para melhorar o seu desenvolvimento aí. Eu sempre dou a dica de assistir a aula tomando nota, né? Você vai ter acesso ao slide depois, mas assim, aula assistida, pessoal, não só a minha, qualquer uma aula, né? Aula assistida tem que tomar nota, faz parte do processo de absorção do conteúdo. Então, a aula assistida vai tomando nota dos principais pontos. Se você estiver vendo a aula no lançamento dela aqui no YouTube, a gente não está ao vivo, vocês sabem, né? Não estou conseguindo fazer as aulas ao vivo. No lançamento, acho que até no lançamento você consegue pausar o vídeo. De todo modo, a maioria de vocês assiste de maneira assíncrona. Você vai pausando, vai tomando nota, vai depois agregando com os nossos materiais, os nossos PDFs. Eu tive alguns alunos que falaram, professor, tem que disponibilizar o material mais rápido lá pra gente, então estou fazendo esforço para logo na quarta-feira disponibilizar o material no grupo, para que vocês não fiquem esperando eu colocar o material para ir estudar, assistir a nossa aula, tá bom? Então, aula assistida, aula anotada, e aula estudada no momento subsequente. Toda aula, pessoal, tem que anotar, fazer os seus apontamentos, por mais completinho que seja o material do prof, dica geral, né, tô dizendo, faz as suas notas, as suas anotações. E depois, deixa passar um tempinho, uma semana, um mês, enfim, ver aí no seu encaixe de estudos. É importante que você volte para fazer o estudo da aula em si. Durante a aula você está estudando, mas você precisa depois de um tempo sozinho de estudo sobre o conteúdo de cada aula. Muito importante você observar essa trilogia, assistir, tomar nota e estudar o conteúdo da aula a partir das suas anotações e do material do professor, tá bom? Isso é o que fecha o estudo. Não dá só para desembestar e ficar assistindo aula no YouTube. Eu sei que é gostoso, confortável, tá lá de boa, sossegado. Esse estudo passivo é cômodo, mas ele é pouco produtivo se você não agregar essas duas camadas ativas, de tomar nota e depois de estudar o material da aula, o conteúdo, as anotações da aula. Fechado? Então estamos aqui no episódio número 106, informativo 1184, um informativo em que foram noticiados 6 julgados, dos quais 4 eu vou estudar para vocês. Talvez um dos informativos mais substanciosos dos últimos tempos. Estou para te falar que talvez em 2025, que é o ano que nós estamos, né, você vê o quanto o ser humano está perdido. Quando ele vai falar o ano, ele tem que olhar no canto do computador aqui para ver a data, né? O tempo é meio maluco na minha cabeça. Então, em 2025, talvez seja o informativo mais substancioso. Muitos julgados importantes, selecionei os quatro principais, os outros 2 são de média para baixa importância. Mas tem um sobre Tribunal de Contas, pessoal, que não vai dar tempo de falar, que eu quero que você leia no informativo. É bem simples esse do Tribunal de Contas, eu vou falar aqui em 1 minuto. O Supremo reconheceu que é constitucional a dinâmica em que o Tribunal de Contas faz uma triagem dos casos em que ele vai atuar.
uma triagem baseando-se na relevância daquele caso, no impacto econômico, nas teses jurídicas do Tribunal de Contas. Então, basicamente, o Supremo validou um dispositivo de um Tribunal de Contas estadual, muito parecido com um que já existe no Tribunal de Contas da União, por meio do qual se faz uma triagem, uma prévia seleção dos casos que chegam no tribunal que vão atuar, especialmente os casos de denúncia, né? Então isso é muito bacana porque é um julgamento que valida uma técnica, uma dinâmica de racionalidade dentro dos órgãos públicos. O Tribunal de Contas não precisa fiscalizar indistintamente 100% do que chega nele, especialmente via denúncias individuais, representações particulares, né? O Tribunal de Contas pode fazer essa prévia triagem. Agora, não é qualquer coisa também, não é uma triagem lá, isso aqui é bonito, eu vou fazer, isso aqui é feio, eu não vou fazer. Não, tem um ato prévio que especifica dá uma espécie de pontuação para os casos, para poder identificar aqueles que batem um patamar mínimo de relevância para deflagrar a atuação da Corte. É um julgado importante na perspectiva, ela é interessante e ele é importante para a discussão do Tribunal de Contas. O outro julgado que fica para trás é sobre o Plano Collor, mais um dos refugos lá do Plano Collor. Estou até pensando em pedir para a Verbo aqui, ou independentemente de autorização da Verbo, meter uma aula de Plano Collor aqui como um todo, para a gente pegar, tem uma porrada de julgamento da Corte. Isso não cai em prova, mas não cai com a ênfase que é necessária, mas talvez em uma aula de 1h30 temática de Plano Collor te explique essa parafernália toda, de onde viemos e para onde vamos, em vista dos múltiplos julgamentos que a Corte tem colocado na mesa recentemente. Mas Plano Collor, realmente, pessoal, não tenho visto em prova. Agora, esse do Tribunal de Contas vale a pena você ler. Dito isso, os outros 4 julgamentos, todos muito importantes, todos absolutamente importantes, a gente vai estudar. E a gente vai fazer um popurrí aqui de temas, tá? A gente vai pegar coisas muito diferentes aqui para o nosso estudo. Então, vamos começar a ralar, meus caros, porque 1h30 passa assim, com o primeiro dos casos. Julgamento dos temas de repercussão geral, número 533 e 987. E eu tenho a audácia de dizer que esse é um dos julgamentos mais impactantes, mais importantes do ano no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que demorou para sair, recebeu muita atenção da mídia, do Congresso Nacional, tem ainda gerado algumas repercussões, que é a nossa questão relativa à responsabilidade civil, à responsabilidade jurídica de aplicações de internet, né, de redes sociais. Perdão, pessoal, estamos na reta final de um processo alérgico aqui, mas ele ainda se faz presente. Então, veja, julgamento importante, responsabilidade de plataformas digitais, por exemplo, o próprio YouTube, Instagram, Facebook, redes sociais, TikTok, redes sociais como um todo, o regramento jurídico, a compreensão jurídica dessas redes sociais e a responsabilidade responsabilidades jurídicas que pode se projetar às redes sociais, a essas plataformas, por conta dos conteúdos que elas veiculam. Tema altamente polêmico no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Temos aqui no direito brasileiro uma referência, que é o Marco Civil da Internet, que a gente vai falar sobre ele, mas o julgado que nos importa hoje são esses 2 temas de repercussão geral, em que a Corte vai trabalhar essa questão. Então nós temos aqui um julgamento muito difícil e um julgamento relativamente complexo. Complexo não tanto por conta das questões jurídicas de alta indagação, mas porque ele foi muito fracionado, fragmentado pela Corte. A realidade da internet é muito multifacetada, então a Corte foi segmentando os seus entendimentos para absorver, para entregar uma resposta para a sociedade brasileira em vista dessas múltiplas perspectivas, desses múltiplos ambientes, dessas múltiplas interações que é possível se manter por intermédio de uma plataforma digital. Então, é um julgamento difícil, porque a questão de fundo em si é difícil, e é um julgamento complexo por conta dessas características, fechado? E aí, meus caros, para piorar o nosso desafio aqui, não vou nem falar na parte política, né? Congresso Nacional jogando pressão em cima, até o Trump veio parar nessa história aqui, argumentando lá no tarifaço contra o Brasil, que o regramento jurídico brasileiro, leia-se o Supremo Tribunal Federal, estava projetando uma responsabilidade para inibir
as big techs americanas de trabalharem aqui. Então, assim, tem uma galera envolvida nesse tema. O que nos importa é o seu examinador nesse povo todo, né? Mas, para piorar, sem falar das camadas políticas e econômicas do julgamento, a tese da repercussão geral é talvez a maior tese de repercussão geral que eu já vi no histórico do Supremo Tribunal Federal. Acho que é até maior do que a tese de julgamento lá do caso do marco temporal das terras indígenas. Eu acho que se não empatar, ganha, tá? Então a tese de repercussão geral é muito grande. Então o que eu vou fazer com vocês aqui, meus amigos? Se eu fizer a volta completa de explicação desse julgamento, como eu faço nos demais, né? Apresentar o problema, depois fazer revisões de premissas, depois ir para a íntegra do informativo, para depois bater a tese de julgamento, eu vou precisar de umas 3 horas para fazer só esse tema de repercussão geral, e não dá. Então, excepcionalmente, eu vou adotar uma outra dinâmica com vocês. Eu vou controlar essa minha ânsia de completude na explicação para vocês e vou ser estratégico. Então, eu vou enxugar a compreensão desse tema para o nível de prova, para você sobreviver em questões de prova, e eu vou te explicar esse julgamento pensando mais como o examinador do que propriamente como o professor Vinícius, tá bom? Então eu vou fazer esse esforço de síntese com vocês, sem perder a utilidade da explicação. E como é que a gente vai trabalhar? A gente vai se limitar a entender a questão jurídica trazida pela repercussão geral, né? A gente vai se limitar a entender, ou melhor, vai se limitar a entender o regramento jurídico que o Supremo pôs na praça a partir dessa repercussão geral. Porque surgiu um novo regramento jurídico no direito brasileiro a partir do julgamento desses 2 temas de repercussão geral. Em bom português, o STF olhou para aquilo que o legislador já fez, que é o Marco Civil da Internet, e disse: ok, isso aqui foi válido por um tempo, mas é pouco, é insuficiente. E como o Congresso Nacional não avança nessa pauta, e o Supremo deu várias colheres de chá para ele avançar, como o Congresso Nacional não avançou, a gente vai avançar e vamos julgar essas repercussões gerais e vamos criar um regramento atualizado para essa matéria. Foi isso que aconteceu. Então, essa repercussão geral a gente estuda quase como se fosse uma lei nova, um tema em abstrato, entendeu? Que tem uma base no Marco Civil da Internet, mas que ganha muito em inovação jurídica. Fechado? Então a gente vai olhar para o novo, para o que surgiu. Para a gente dar o ponto de partida, eu quero trazer para vocês a questão jurídica trazida pelo Supremo em cada uma dessas repercussões gerais. Então são 2 temas de repercussão geral. Se você está acostumado a estudar essa matéria pelo site do Supremo, você sabe que lá no site do Supremo tem uma síntese do objeto do tema de repercussão geral e depois tem a tese, uma vez julgada. Então, se você tiver um tema de repercussão geral, você está lendo a tese, não está entendendo o que o Supremo explicou, e eu não te trouxe o Supremo trouxe na tese, e você não estudou aqui comigo, você vai ler o objeto, às vezes o objeto aclara. O objeto te dá a pergunta que o Supremo respondeu por meio da tese. Então, é isso que eu quero começar com vocês. Começar com a especificação de cada uma dessas teses. Fechado? Olha lá. Cada um desses temas. Tema 533 da repercussão geral. Tema 533 da repercussão geral. Ele diz o seguinte, é um agravo em agravo em recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 220 da Constituição Federal, que é o que versa sobre comunicação social, se a falta de regulamentação legal da matéria, ou seja, diante da ausência de regulamentação legal da matéria, os aludidos princípios constitucionais incidem diretamente, de modo a existir o dever de empresa hospedeira de sítio na rede mundial de computadores de fiscalizar o conteúdo publicado em seus domínios eletrônicos e de retirar do ar informações consideradas ofensivas sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então essa é a primeira questão jurídica versada na repercussão geral de tema 533. Agora vamos lá, tema 987. No tema 987 da repercussão geral, a gente tem o seguinte: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, a constitucionalidade do artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que impõe condição para a responsabilização civil de provedor de internet
websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos de terceiros. Então, ambas as repercussões gerais estão atreladas a essa discussão maior sobre os deveres jurídicos e a correspondente responsabilidade jurídica de empresas que atuam na internet. Eu estou deliberadamente usando uma construção ampla, né, empresas que atuam na internet, porque como você está vendo aqui, várias coisas estão dentro. Empresa hospedeira de site, provedor de internet, websites, gestores de aplicativos de redes sociais, leia-se o Instagram, YouTube da vida. E aí, por que isso é importante? Porque a gente vai ver no tema de repercussão geral, ou melhor, na tese da repercussão geral, o Supremo fazendo alguma diferenciação entre rede social, web marketing, os marketplaces, perdão, né? As empresas hospedeiras de sites. A gente vai ver o Supremo fazendo uma diferenciação entre esses variados espaços que existem na internet. Meus caros, essa discussão, como eu já antecipei para vocês, o Supremo vai escrever um novo regulamento jurídico, em bom português é isso, e ele vai partir do regulamento jurídico normativo já existente, que é o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Então, muitas das discussões e construções que o Supremo vai fazer vai partir dessa lei e vai agregar algumas camadas. De todo modo, como eu já antecipei, o Supremo reconheceu que o tratamento legal existente hoje no Brasil para essa matéria não é suficiente, a ponto da Corte reconhecer a inconstitucionalidade parcial e progressiva justamente desse artigo 19, do Marco Civil da Internet. Já estou dando esse ponto para vocês. Dito isso, o que eu quero recobrar? O que a gente vai revisar de maneira muito seca e objetiva? Vamos revisar basicamente 3 coisas. O primeiro ponto que a gente vai revisar, muito básico, mas muito fundamental, no Marco Civil da Internet, na lei que nós vimos de 2014, há 2 definições importantes que sintetizam ou que dão um conteúdo técnico para aquela expressão que eu estava usando de maneira leiga, ampla, né? Empresas que atuam na internet. Vamos melhorar essa nossa terminologia valendo-se do Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet, de maneira muito simplória, diz o seguinte, olha, há 2 serviços prestados por empresas no ambiente da internet. São os provedores de conexão à internet, e os provedores de aplicação de internet. Então a gente tem provedor de conexão à internet e provedor de aplicação de internet. Então os 2 serviços são conexão à internet, as empresas que fazem isso, aplicação de internet, as empresas que fazem isso. O que é a conexão de internet? Aí a gente tem a definição do próprio Marco Civil. Diz lá, é a habilitação de um terminal do seu computador, do seu celular, por exemplo, para o envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante atribuição ou autenticação de um endereço de IP. Então, o provedor de internet o provedor de conexão à internet é a Vivo, a TIM, a Claro, aquela empresa local que você contrata, paga uma mensalidade para entrar na internet, para ter acesso à conexão de internet. E isso se dá mediante a atribuição para o seu aparelho que você está manuseando, a sua televisão, seu videogame, seu celular, seu computador, o endereço de IP. Esse é o provedor de conexão à internet. E aí a gente tem os provedores de aplicação de internet. O que é uma aplicação de internet? Olha que definição super ampla. É o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Então, todo serviço que você consome uma vez dentro da internet, na outra ponta tem um provedor de aplicação desse serviço. Então, o serviço que você consome na internet, eu vou entrar numa rede social, eu vou consultar um site de notícias, eu vou entrar numa plataforma de músicas digitais, eu vou consumir um streaming, vou entrar num Netflix da vida. Lá do outro lado, você vai ter uma empresa que funciona como um provedor desse serviço, que para o Marco Civil da Internet é chamado de aplicação de internet.
Fechado? Então as redes sociais, o Instagram, o YouTube, os sites hospedeiros, os hospedeiros de sites, os marketplaces, são todos provedores de aplicação de internet. Fechado? Essa é a primeira revisão, apenas para a gente ficar alfabetizado. Vamos para o nosso próximo ponto. O próximo ponto é a revisão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o dispositivo que a Corte vai reconhecer como uma inconstitucionalidade parcial e progressiva. O que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet? O que esse dispositivo prevê? Ele está aí na tela, eu vou fazer a leitura para vocês. Ele prevê, meus amigos, a fórmula que o nosso legislador decidiu empregar lá em 2014 para responsabilizar juridicamente o provedor de aplicações na internet. Então, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é o desenho do regramento jurídico, do regime jurídico de responsabilidade do provedor de aplicação na internet para uma situação específica, que é aquela que nos importa. Quando aquela aplicação de internet, leia-se, aquela rede social, na maioria dos casos, permite que terceiros gerem conteúdos e esse conteúdo gera dano a alguém. Então, o legislador anteviu que alguns provedores de aplicação de internet abrem um espaço para que terceiros ganhem voz, coloquem sua voz, seu conteúdo na internet. E aí, o nosso legislador pensou, como é que eu vou desenhar a responsabilidade jurídica desse provedor quando não ele está gerando conteúdo ofensivo, o terceiro que usa do serviço dele está gerando esse conteúdo ofensivo. Como é que eu desenho a responsabilidade do provedor de aplicação de internet? Aí vem o artigo 19 dizendo o seguinte, olha, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, interessante, um dispositivo de lei que começa com um fundamento, né? O provedor de aplicação da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, começa o desenho jurídico, se, após ordem judicial específica, o provedor não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, olha só que interessante, né? Suficiente ou não, o legislador colocou um regime jurídico aqui para a responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet quando um terceiro, valendo-se do seu serviço, ganha espaço na internet, publica, faz uma postagem ofensiva a alguém. É preciso ter, primeiro, ordem judicial específica, reserva de jurisdição para se aquilatar a ofensividade ou não daquele conteúdo. Isso já é um grande ponto para o provedor, para a rede social, né? Não sou eu que preciso dizer se o conteúdo é ofensivo ou não, é o Poder Judiciário que vai me falar que é ofensivo e vai me dar a ordem. Eu recebo a ordem e eu vou ter um prazo para agir nos limites técnicos e no âmbito do meu serviço. Então, se postou primeiro no Twitter, reproduziu no Instagram, a ordem vai para o Twitter cumpre, o X, né, hoje, o X cumpre, o Instagram, a replicação no Instagram não tem nada a ver com o X, com o Twitter, vá a ordem judicial para o Instagram, vá para o YouTube, vá para onde quer que esteja replicado esse conteúdo. Então, é no âmbito de cada aplicação e nos limites técnicos desse serviço. E aí é preciso constatar uma omissão da rede social em não tornar aquele conteúdo indisponível. Esse era o regime jurídico para as redes sociais, grosso modo. De todo modo, em acréscimo a esse artigo 21, nós temos também um outro dispositivo, que é o nosso último ponto de revisão, que é o artigo 21. Em acréscimo ao artigo 19, o regime jurídico do artigo 19, nós temos o artigo 21. O artigo 21, ele confere um regramento diferente para uma situação específica. Olha lá. O provedor de aplicação de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros
será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagem, vídeos ou outros materiais contendo cena de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou do seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito dos seus limites técnicos, no âmbito e nos limites técnicos do serviço, a indisponibilidade desse conteúdo. E aí, a notificação prevista no CAPT deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Então, olha só, esse é um dispositivo que amplifica a responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet para esse caso bem específico. Cena de imagem, vídeo ou outro material contendo cena de nudez ou ato sexual de caráter privado, quando isso não foi autorizado. Como é que isso é flexibilizado? Não se exige mais notificação judicial, ordem judicial. Basta a notificação extrajudicial, desde que seja uma notificação extrajudicial que traga as informações necessárias para identificar o conteúdo que precisa ser removido e seja, claro, uma notificação provinda do participante daquele ato que está sendo exibido ou do seu representante legal. Mas ainda é uma responsabilidade por omissão. O provedor fica lá, a rede social fica lá parada. Tem que alguém cutucar ele para ele agir. Se ele não agir a tempo e modo oportunos, no caso do artigo 21, também gera uma responsabilidade civil subsidiária. Fechado? Encerramos as revisões, misericórdia, foram 30 minutos de aula, vamos caminhar. O que o Supremo vai julgar aqui, meus amigos? O Supremo vai julgar a suficiência ou não desse regime jurídico de responsabilidade, artigos 19 e 21, na realidade atual da internet e das redes sociais. E como eu já antecipei para vocês em mais de uma oportunidade, o Supremo entendeu que não, esse regramento não é suficiente. Não é suficiente. Então, o que a Corte fez? A Corte, na prática, colocou um outro regramento no lugar desse artigo 19 e desse artigo 21. Na verdade, ela partiu da previsão do artigo 19 e do artigo 21 e agregou outras camadas, tá bom? Amplificou aqui, mudou. Precisou deixar o pé na lei, né? Esticou o braço longe, mas precisou ficar com o pé na lei para poder ter alguma legitimidade, né? O Supremo está sendo muito criticado por conta desse julgamento, enfim, porque virou outro marco jurídico. Então, o que a gente vai estudar agora? De novo, vou fazer uma análise sintética com vocês. Eu vou trabalhar com as conclusões do julgamento e explicar elas para vocês de maneira bem objetiva. Então, eu não vou fazer todo aquele contorno relativo à racionalidade do Supremo, eu vou apenas jogar vocês no marco novo que decorrem desses dois temas de repercussão geral. Fechado? Tentei fazer isso aqui da maneira mais organizada possível e objetiva. Alguns momentos eu vou ler a tese da repercussão geral, um trecho da tese, outros eu vou só deixar o esqueminha para vocês. Então, ponto de partida da tese. O Supremo vai e reconhece a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, o Supremo diz assim, ó, esse dispositivo que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicação de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que essa regra não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, proteção de direitos fundamentais e da democracia. Beleza? O Supremo está nos dizendo o que aqui, pessoal? Ele está nos mostrando a insuficiência do artigo 19. E isso é importante para que a Corte abra as portas para construções mais extras, né, para as construções extras que ele vai fazer na sentença. Então vamos começar a ver qual que é o regime jurídico que o Supremo colocou na mesa. Isso nos leva para o próximo segmento da nossa tese, que é o item 2, que diz o seguinte, olha, enquanto não sobrevier nova legislação, então o Supremo ainda não fechou a porta para o Congresso Nacional pôr na mesa um novo regulamento. Pelo contrário, ele faz até um apelo para o Congresso normatizar de novo, né? Mas enquanto não sobrevier uma nova legislação, esse artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação da internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral
e os atos normativos expedidos pelo TSE. O que o Supremo está colocando aqui no ponto 2 da nossa tese? Está dizendo, provedor de aplicação na internet, você está sujeito à responsabilidade civil. Ah, mas já estava antes. Sim, mas a lógica agora é reconhecer que há responsabilidade civil para provedores de aplicações na internet. E, na verdade, o Supremo construiu esse item 2 mais para fazer a ressalva, né? Para dizer, provedores, aqui conosco, nesse sistema de repercussão geral, você sabe que vai ter uma perspectiva de responsabilidade civil que eu vou começar a desenhar daqui a um pouco. E lá no TSE, no regramento específico, você sabe também que que há um regime de responsabilidade que vai funcionar nos termos em que tem funcionado. Tem resolução do TSE, tem até outros temas de repercussão geral julgados pelo Supremo, ou ADIs julgados pelo Supremo. Então, a dinâmica de conteúdo de natureza eleitoral não está sendo versada aqui nesses 2 temas de repercussão geral. Esse item 2 da tese é para sintetizar essa construção do Supremo. Provedor de aplicação na internet, leia-se redes sociais, vai ter que ter 2 advogados agora. Por responsabilidade civil em geral e outro para responsabilidade civil ou para responsabilidade em matéria eleitoral. Cada um vai ter que se especializar em um ponto aí para poder cobrir a gama de responsabilização jurídica possível dos provedores de aplicação de internet. Beleza. Caminhando. Agora vamos lá. O Supremo começa a desenhar situações específicas. Ele desenha uma situação, ele pinça uma situação, delineia essa situação e dá uma construção de responsabilidade jurídica. Articulando, por vezes, o regramento do 19 ou do 21, mas fazendo alguns temperamentos. Então é isso que você vai ter que levar para a prova. O examinador vai cobrar assim, ele vai te desenhar uma situação em abstrato que cai em algum desses casos segregados, trabalhados de maneira estanque pelo Supremo, e vai te pedir a resposta consentânea com o regramento jurídico. Então é como se o Supremo tivesse fatiado as dinâmicas na internet, pegado cada uma delas e falado, para essa dinâmica aqui vai funcionar assim a responsabilidade jurídica. A gente vai ver de maneira bem objetiva como isso ficou. Então, primeiro ponto. Quando nós temos um terceiro publicando um conteúdo relativo a crime ou a ato ilícito. O Supremo disse, nesses casos, nós vamos sujeitar, o provedor de aplicação de serviço, aplicação de internet, nós vamos sujeitá-lo ao regramento do artigo 21 do Marco Civil. Então, vai vir uma notificação uma notificação que basta ser a extrajudicial e vai ter um prazo para o provedor tomar o serviço, tomar as iniciativas e tirar aquele conteúdo de terceiro relativo a crime ou a ato ilícito. E aí, se ele não o fizer, se houver inércia, vai ser deflagrada a sua responsabilidade jurídica. Vai ser deflagrada a sua responsabilidade jurídica. Ok? Porém, há uma exceção. Se o crime especificamente vinculado, especificamente noticiado por terceiro, se amoldar em crime contra a honra, aí, para esse tipo de crime, ainda vale o artigo 19. Ou seja, o provedor somente vai poder ser responsabilizado se, vier uma ordem judicial para retirada e ele se omitir. Se vier uma ordem judicial, se o conteúdo da publicação for crime contra a honra, vale o 19. Lembra lá que a gente viu o artigo 19. Tem que ser ordem judicial e inércia para deflagrar a responsabilidade. Porém, olha lá as camadas. Porém, isso não significa que o provedor de aplicação à rede social só vai agir nesses termos. O Supremo disse, nada impede que haja uma remoção do conteúdo a partir de mera notificação extrajudicial. Mas isso vai ficar na discricionariedade da rede social. Então o Instagram recebe lá, um terceiro pelo Instagram ofende a honra de alguém, pratica uma calúnia. O Instagram tem que fazer alguma coisa de ofício? Não. Como é que o Instagram vai poder ser responsabilizado? O Meta, no caso, né? Ele vai poder ser responsabilizado juridicamente apenas se o interessado, o ofendido, for juízo
e demonstrar para o judiciário que aquele conteúdo é ofensivo e precisa ser removido. O juiz notifica o Instagram toma a notificação e não faz nada. Pronto, está deflagrada a sua responsabilidade civil, está caracterizada a sua responsabilidade civil. Agora veja, nada impede, de acordo com o Supremo, que a rede social habilite um canal de notificação extrajudicial e aí o próprio Instagram recebe a notificação extrajudicial e promove ele próprio a remoção daquele conteúdo. Ah, mas e se ele receber uma notificação extrajudicial e não fizer nada? O Instagram vai ter responsabilidade civil? Não, porque a responsabilidade civil, nesse caso aqui de crime contra a honra, só vai se dar nos termos do artigo 19. Fechado? Então, o primeiro pacotinho é se o conteúdo gerado por terceiro for crime ou ato ilícito. Regra, artigo 21, exceção, artigo 19, se for ato ilícito, crime contra a honra. Situação 2. Contas inautênticas. Contas inautênticas. Contas falsas, contas que se auto-atribuem a titularidade para uma pessoa famosa, uma pessoa de interesse público, né? Ah, um perfil falso do ator fulano, da atriz ciclana, do cantor beltrano, do político ciclano. Contas inautênticas. O conteúdo que está na internet vem de uma conta inautêntica, independentemente do que está sendo produzido. O Supremo disse, para essa situação específica, vale o artigo 21. Ou seja, só vai haver responsabilidade civil da plataforma, da rede social, se houver uma notificação extrajudicial e a plataforma não fizer nada e continuar mantendo aquela conta, aquele perfil falso na rede social. Vai haver sua responsabilidade aí. Por conta da notificação extrajudicial, o interessado vai lá e fala, ó, tem alguém usando meu nome aí, minha cara, falando que sou eu, não sou. É uma conta inautêntica. E aí, estou dando um exemplo mais claro, né, que são os perfis falsos. Notifica extrajudicialmente a rede social, ela não faz nada, aí desse momento em diante, da inação, da inércia em diante, responsabilidade civil da rede social. Situação 3. Sim, pessoal, respira fundo, porque é uma porrada de coisa. Situação 3. Outro caso particular. Réplicas de conteúdo já declarado ofensivo. Réplica de conteúdo já declarado ofensivo. Então, vamos imaginar aquele caso lá, publicação ofensiva no Twitter, no Instagram, no X. Vamos imaginar um crime contra a honra no Twitter, no X, né? Eu só sai Twitter. Um crime contra a honra no X. O interessado vai lá, faz uma ordem judicial, pede ao Poder Judiciário, o Judiciário pede uma ordem judicial para o X derrubar aquele conteúdo, remover aquele conteúdo porque é ilícito. O X faz isso. Será que precisa de uma ordem judicial para o Instagram, uma ordem judicial para o Facebook? Não. Nesses casos, todos os provedores têm que remover as publicações, independentemente de uma nova decisão judicial e independentemente de notificação extrajudicial. Então é importante que as redes sociais conversem entre si para que onde cair um dominozinho, onde cair um conteúdo ilícito numa rede social, vai ter que cair os outros dominós em outras redes sociais. Isso vai pressupor um certo contato entre as redes sociais, né? Situação 4. Essa aqui é importante. Aqui talvez o Supremo tenha dado um passo bastante adiante, né, no desenho da responsabilidade dessas redes sociais. O Supremo criou casos de presunção de responsabilidade. Até aqui, meus caros, nós não estávamos diante de situações que a rede social tinha que fazer algo por si só. Sempre era por demanda, seja uma demanda que vinha por juízo, uma demanda que vinha por notificação extrajudicial. Agora aqui a gente entra em casos de presunção de responsabilidade. Então são situações, um bloco de situações em que vai haver essa presunção de responsabilidade. Quais são elas? Quando a rede social estivesse sendo instrumentalizada para fazer anúncios e impulsionamentos pagos. Então, o conteúdo ofensivo, o conteúdo de terceiro que é ofensivo, está ganhando espaço na internet por uma rede social, por um canal de anúncio ou impulsionamento. Ou quando esse conteúdo de terceiro que está ganhando espaço na rede social vem por intermédio de uma rede artificial de distribuição, os chatbots ou os robôs. A lógica do Supremo é a seguinte: plataforma, se você dá um canal, cobra por ele,
para gerar anúncio e impulsionamento, o que vai por meio desse canal, você tem presunção de responsabilidade. E rede social, se as suas entranhas, sua aplicação de internet permite que um chatbot ou um robô se engaje, entre e circule material em massa, você tem uma presunção de responsabilidade. Essas duas canaletas, por assim dizer, das redes sociais, sobre elas há uma presunção de responsabilidade. Então, presume-se a responsabilidade civil se o conteúdo veiculado ofender terceiros, independentemente de prévia notificação. Vamos pagar um impulsionamento para circular um conteúdo de apologia à derrubada do Estado Democrático de Direito. Peraí. Rede social, você vai ter lá. Eu nunca fiz impulsionamento de conteúdo meu na internet, mas imagino eu que deve ter um formulário, umas etapas que você preenche, algumas caixinhas que você tica. Né? Eu já subi vídeos para o YouTube, por exemplo, né? No meu canal, tem um outro vídeo meu aqui no canal do YouTube, é algo que eu nunca consegui me engajar, né? Até tenho inscritos no meu canal do YouTube, muito embora eu nunca tenha publicado extensivamente nada por lá. Então você tica um monte de coisinha lá, né? Tem criança, é um vídeo impulsionado, tem anúncio de marca, tem um monte de coisa que você coloca lá. Então a rede social vai ter que fazer essa triagem quando o conteúdo for veiculado por meio de anúncio de impulsionamento, para conseguir se virar, tecnicamente, para não deixar vazar um conteúdo ofensivo, um conteúdo prejudicial a terceiro. Difícil, pessoal, difícil, né? Muito difícil. Eu reconheço as críticas ao Supremo aqui, né? Mas o que o Supremo quis dizer é que há um grau de responsabilidade maior da rede social quando ela é empregada quando ela ganha com o terceiro que vai veicular um conteúdo. Ou quando os seus mecanismos permitem o acoplamento de um chatbot ou de um robô para fazer circulação massiva. Então, como regra, presume-se a responsabilidade civil se o conteúdo veiculado ofender terceiros, independentemente de prévia notificação. Exceção: os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Então, veja, vazou. É um conteúdo impulsionado, ofensivo. Mas assim que tomou conhecimento, ou poucas horas depois, a rede social já se mobilizou, demonstra que atuou com diligência e em prazo razoável, e aí suprimiu o conteúdo. Vai ter uma interrupção da responsabilidade. O Supremo está mudando a chave, né? Está virando a chave, falando, olha, como regra você vai ser responsabilizado, mas trabalha certinho para não ser responsabilizado. A lógica anterior era diferente, você tinha que ser notificado, então era a inércia, era a inação, a rede social não precisava fazer nada, ela tinha que ser notificada, e depois de notificada é que ela ia fazer alguma coisa. Se ela fizesse alguma coisa, não haveria responsabilidade. A lógica muda completamente aqui nessa presunção de responsabilidade. Situação 5. Aqui o Supremo vai um pouco mais longe. O Supremo fixou um dever de cuidado redobrado para as redes sociais, para os provedores de aplicação de internet, quando se tratar de uma circulação massiva de conteúdos ilícitos sobejamente, nitidamente graves. Então o Supremo quis colocar para as redes sociais uma lista de conteúdos graves, em torno dos quais, quando houver circulação massiva, vai haver um dever redobrado de cuidado por parte das redes sociais. Então, o Supremo listou uma série de crimes graves, previsto em um rol taxativo. Isso está lá no item 5 da tese. Um rol de crimes graves, taxativos, em torno dos quais vai haver um dever de cuidado redobrado pelas redes sociais. O que tem lá dentro? Condutas e atos antidemocráticos, aquela parte do código da parte final do Código Penal, né? Artigos 359L e seguintes. O crime de induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação, artigo 122 do CP, do Código Penal. Pornografia infantil, que você vai ter tanto no Código Penal quanto especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente.
incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, aquele artigo 20, 20A, 20B, 20C da Lei de Racismo 7.716 de 89, enfim, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive que propagam ódio a mulheres, Lei Maria da Penha, Código Penal, artigo 146, 147, parágrafo 1º, 147A, 147B, enfim, vários delitos, tráfico de pessoas, artigo 149A, vários crimes ali foram arrolados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesses casos, quando nós estivermos diante de conteúdo que verse sobre esses ilícitos graves, vai haver um dever de cuidado redobrado por parte das plataformas sociais, no que toca à circulação massiva desse conteúdo. E aí, o regime de responsabilidade civil das empresas vai se dar em vista de uma falha sistêmica. Uma falha sistêmica. Então, como regra, diante de uma falha sistêmica que seja imputável ao provedor, vai haver responsabilidade. O que é falha sistêmica imputável ao provedor? Quando ele deixar de adotar medidas adequadas, tanto de prevenção desse conteúdo, como de remoção desse conteúdo, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Então, o Supremo está dizendo, olha, provedores, redes sociais, aumentem o sarrafo nesse conteúdo. Tenham um algoritmo que filtre ainda melhor esse ponto, esse tipo de conteúdo. Porque se ficar demonstrada uma falha sistêmica, o sistema de vocês está permitindo o fluxo desse conteúdo, vocês vão ser responsabilizados. Tanto a responsabilidade está tão calcada na falha sistêmica que a Corte criou uma exceção. Olha, se for um conteúdo ilícito isolado, não vai ter responsabilidade. Não vai ter essa responsabilidade aqui. Mas vai comportar a incidência do artigo 21 do Marco Civil da Internet, aquele lá que basta uma notificação extrajudicial para a plataforma ter que agir, e aí se ela não agir no individual, ali no micro, vai ter a responsabilidade lá do artigo 21. Fechado? Então, é uma exigência de um dever de cuidado mais aprofundado diante de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves, esse rol taxativo de crimes. Fechado? Diante de falha sistêmica, responsabilidade. Avançando. Voltamos para a tese em si. Professor, não acaba nunca? Não, não acaba nunca. É muito grande. Vamos lá. Situação 6. O Supremo deixou alguns casos atrelados ainda ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lembra lá que uma inconstitucionalidade parcial e progressiva, o Supremo não derrubou o 19, ele ainda regra algumas coisas. Mas ele regra apenas algumas situações bem específicas. Lembra, nós estamos falando de empresas que prestam serviços diversos. Tudo que a gente falou até aqui, essencialmente abrange redes sociais. Esse provedor de aplicação na internet, chamado redes sociais. Mas a gente tem outras espécies de provedor de serviços na internet. Para esses outros, ficou o regime de responsabilidade do artigo 19, aquele que pressupõe ordem judicial e omissão da empresa para ter responsabilidade civil. Quais são esses serviços? O provedor de serviços de e-mail, claro. O provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz. O falecido Skype, a plataforma do Google que permite isso, o Zoom, enfim. O Skype acho que morreu literalmente, né? Assim, foi encerrado, descontinuado. Mas enfim, provedores que fazem isso. Provedor de serviços de mensageria instantânea, também chamado de provedor de serviço de mensageria privada, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais resguardadas pelo sigilo das comunicações. Então aqui entra o WhatsApp, o Telegram, esses aplicativos, o próprio Direct do Instagram, enfim, esses provedores de serviços de mensageria privada quando se tratar de comunicações interpessoais. Esses aqui é apenas o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquele regulamento que a gente já conhece. Última situação destacada, os marketplaces, os provedores de aplicação de internet que funcionam como espaço de venda, os marketplaces. Esses vão responder nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
A gente tem todo esse detalhamento, a STJ tem alguma jurisprudência, né, sobre a responsabilidade civil dos marketplaces, que vão desde da Amazon até sites que fazem intermediação de livros de sebos, né, de livrarias antigas. Já viu isso? Muito legal, né? O site é um marketplace em que os sebos vão lá, oferecem o seu catálogo. Eu compro mais coisa no marketplace de sebos do que no Amazon, propriamente. Agora minha esposa não, minha esposa compra mais na Amazon. Mas é um marketplace, né? Esses caras respondem, essas empresas respondem via CDC. Mais um tópico adicional aqui, deveres estruturais de compliance das plataformas. O Supremo vai e dita regras para as plataformas no que toca ao compliance, os provedores de aplicação de internet desenvolverem uma cultura interna buscando se aproximar buscando respeitar esse marco dentro do marco que o Supremo Tribunal Federal está colocando na praça e também ter uma cultura de abertura, de interface com os usuários para que aquele sistema de notificações extrajudiciais tenha mais vazão. Então, é um chamamento ao compliance por parte dessas empresas, então o Supremo vai ditar várias regras aqui, vamos só ler esses deveres adicionais. Olha lá, os provedores de aplicação na internet deverão editar uma autorregulamentação que abranja necessariamente sistema de notificações, olha lá, devido processo, relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados na plataforma de maneira permanente. Então você tem um botão fácil para achar quando tiver um conteúdo te perturbando. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicação na internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sites. Essa representação deve conferir ao representante necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para responder perante as esferas administrativa e judicial, prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, as regras e procedimentos utilizados para moderação de conteúdo, para a gestão das reclamações pelos sistemas internos, aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão de riscos sistêmicos, as regras para o perfilamento dos usuários, quando for o caso, a veiculação de publicidade, impulsionamento remunerado de conteúdos, cumprir as determinações judiciais e responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de ordens legais e judiciais. Então o Supremo está criando um conjunto de deveres de compliance, dever de casa interna corporate de cada empresa, mas também uma estruturação jurídica mínima do provedor de aplicação de serviço à internet para fazer interfaces com as autoridades brasileiras. Esse ponto aqui é bem importante. E aí, algumas conclusões finais, né, do julgamento do Supremo. O Supremo diz, textualmente, não há responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada, então, em todas elas pressupõem o esquadro da responsabilidade civil objetiva. Houve um apelo ao legislador. O Supremo disse, a gente esperou, vocês não fizeram nada, mas a gente ainda está fazendo esse apelo para que o Congresso legisle sobre essa matéria para sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. E, por fim, houve uma modulação de efeitos temporais, né? Para a preservação da segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ou seja, do julgamento para frente, ressalvadas decisões com trânsito em julgado. Veja o que o Supremo está fazendo, né? Lembra aquele nosso aulão, salvo engano, do episódio 99, que a gente falou sobre coisa julgada inconstitucional? Eu disse para vocês que daquele julgamento em diante, a Corte chamou para si a responsabilidade de dizer quando ela estivesse decidindo algo, se esse algo novo que ela estava decidindo, poderia pegar decisões com trânsito em julgado. Lembra que eu falei, que eu avisei que isso ia começar a acontecer? Quem assistiu aquela aula do episódio 99, assista, pessoal. Talvez uma das aulas mais importantes que eu dei aqui no Jurisprudência em Pauta sobre coisa julgada inconstitucional. E quando eu estava explicando aquele julgamento lá, muito importante, eu disse, o Supremo desse ponto em diante, desse julgado em diante, vai começar a nos falar, quando ele decidir algo novo, se aquilo que ele está decidindo de novo vai poder rescindir coisa julgada.
E aí a gente tem visto a Corte fazendo isso. Olha lá, o Supremo está fazendo prospecção para os efeitos da sua decisão, está modulando no tempo, está jogando daqui para frente e está dizendo, não vamos pegar decisões com trânsito em julgados. Ressalvadas decisões transitadas em julgado. Beleza, pessoal? É isso. Podemos encerrar? Não, né? Temos mais um monte de coisa para ver. Provavelmente não vai dar tempo de ver esse julgamento inteiro, esses quatro julgados inteiros, porque todos são ricos, mas o pior de longe foi esses dois temas de repercussão geral. Corri, tentei ser objetivo e sintético, com as minhas limitações também, né, pessoal? Às vezes eu não consigo ser tão sintético como eu gostaria, porque eu fico com uma angústia de que eu estou explicando aquém do necessário, e aí o tempo voa. Então foram 55 minutos aí para explicar os dois temas de repercussão geral. De todo modo, o que você faz agora? Você vai lá ler a tese monstruosa, você vai lá ler o informativo que saiu. O informativo em si não é tão grande, mas ele é pouco didático. Ele não esgota todos os pontos da tese. Então só o teor do informativo ali, o resumo, é pouco. E aí, se você quiser fazer esse estudo bem completinho, você joga também a ementa do julgamento, tá? Assiste a aula, lê os slides, lê a tese, lê o informativo, lê o acórdão, lê a ementa do acórdão, o acórdão em si não dá para ler, é muito grande, lê a ementa e vai digerindo, vai agregando, vai absorvendo cada um dos pacotinhos de informações que vieram na tona. Daqui a um pouco as provas vão começar a rodar esse tema, você vai ver que não vai dar para cobrar de uma maneira tão maluca, mas sempre existe uma FGV da vida aí para tirar uma nota de rodapé pra gente. Bora pro próximo julgamento, pessoal. Um julgamento agora importante para direito civil e processo civil. A gente vai fazer uma bagunça aqui, vamos para outro campo, totalmente fora do escopo aqui. Outro tema, bem fora da continuidade, mas informativos tem esse desafio, né? Julgamento de 3 ADIs, ADIs 7600, 7601 e 7608. Julgamento importante para direito civil e processo civil e um tema absolutamente relevante para quem presta concurso para cartórios, tá bom? Vamos lá. Não se assustem, esse cara aqui é um negócio um pouco diferente, não é algo, por exemplo, para concurso de Ministério Público, isso aqui nunca vai cair essas legislações, né? Mas pode cair muito facilmente para a magistratura, pode cair para a defensoria, pode cair para cartório com certeza. Digo até que alguma advocacia pública pode ser cobrado, Delta não vejo cobrando, para delegado não vejo cobrando, para MP acho muito remoto cobrar, mas de todo modo a gente está aqui dando aula para carreiras jurídicas como um todo. Mas mesmo você que não seja aluno só para Ministério Público, presta atenção no julgado aqui, alguma coisinha ou outra você vai aprender. O que nós temos nessas 3 ADIs? Nós temos como objeto algumas inovações legislativas trazidas por essa lei aqui, ó, a Lei 14.711 de 2023. Essa lei ficou conhecida como o Marco Legal das Garantias. O Marco Legal das Garantias. E o que essa lei fez ou faz em linhas gerais? Essa lei trouxe um novo regime jurídico para a execução daquelas medidas jurídicas de garantias de crédito. Aquelas medidas jurídicas de garantia que são oferecidas pelo devedor ao credor para que, na hipótese de inadimplemento, o credor tenha uma garantia para obter o pagamento da dívida. Então, é o Marco Legal das Garantias, um novo regime para a execução das garantias de crédito como forma de deixar o credor mais seguro de que o devedor vai pagar. Então, é um reforço para a execução da garantia no caso de situações de inadimplemento. Então, se o devedor não paga a dívida, o crédito que está garantido por alguma dessas providências, alguma dessas medidas, vai estar mais bem resguardado pela nova sistemática implementada por essa lei de 2023. E uma das ideias que vem por meio dessa lei,
importante e vai ser o cerne do debate nessas ADIs é: a lei buscou amplificar os caminhos fora do Poder Judiciário para a execução dessas garantias. Então, de nada adianta ter uma hipoteca garantindo uma dívida, se eu tiver que executar essa hipoteca, eu vou ter que ir para o Poder Judiciário e passar por todo o calvário de uma execução lá no Judiciário. Então, uma das providências que essa lei trouxe à tona foi: vamos abrir um caminho fora do Poder Judiciário para viabilizar uma execução mais eficiente dessas garantias. E essa foi uma das providências buscando otimizar, mais bem resguardar essas garantias. Não foi apenas deixá-las juridicamente mais fortes, mas deixá-las juridicamente mais fluídas, mais fluíveis, mais facilmente executadas. Então houve a desjudicialização de alguns caminhos para a execução dessas garantias. De novo, estou trabalhando com o gênero aqui, né? Porque essas leis, essa legislação é bastante específica lá do civil, do processo civil, do direito privado como um todo. Outra coisa que essa lei fez foi alterar esse decreto-lei aqui, ó. Esse aqui eu confesso que eu não lembrava de cabeça que era esse negócio aqui. Acho que na minha época de advogado, acho que eu fiz isso 1 ou 2 vezes, né? Estudante para Ministério Público, o privado sempre foi ficando de lado, mas como advogado eu trabalhei um pouco nessa área. Essa lei alterou o Decreto-Lei 911 de 1969. Professor, o que é esse cara aqui? Decreto antigo, mas que já foi recepcionado com status de lei, por isso que ele está sendo alterado para uma lei ordinária, e que versa basicamente sobre um tema que você já ouviu falar, se não como estudante, como ser vivente em sociedade: a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, da qual também surge uma garantia para a dívida ali que vem por meio desse contrato diferente que é a alienação fiduciária. Então o que a lei fez? Ela também alterou a perspectiva de execução da garantia dada na alienação fiduciária de bem imóvel. O típico exemplo de comprar carro, né? Carro mediante alienação fiduciária. Então, para ter uma ideia de quão longe que eles foram aqui nessa legislação, na desjudicialização, permitiu-se a execução extrajudicial dessa garantia, por exemplo, o veículo, lá na alienação fiduciária de bem imóvel, inclusive com a possibilidade, olha só que trem estranho, de busca e apreensão extrajudicial do bem. Busca e apreensão extrajudicial do bem. E aí esse pacote de coisas que essa lei de 2023 fez, então tem coisas que está dentro dela, dentro da lei de 2023, e tem coisa que ela alterou lá no decreto de 69. Esse pacote de coisas veio como objeto, ou um pacote dessas coisas que a lei fez, veio como objeto dessas ADIs. Eu listei aqui para vocês os pontos especificamente, né? Execução extrajudicial de garantia em alienação fiduciária de bem imóvel, para a consolidação da propriedade, é o artigo 8º-B do decreto. A busca e apreensão extrajudicial em alienação fiduciária de bem imóvel, o artigo 8º-C do decreto. Agora, execução extrajudicial de garantia em hipoteca, artigo 9º. Execução judicial de garantia imobiliária em concurso de credores, artigo 10º. Tranquilo? É isso. Professor, me fala mais sobre esses caras aqui. Não vou, nem conseguiria, porque é um negócio muito específico. Eu teria que estudar demais, para primeiro aprender, para depois explicar. Não é esse o objetivo aqui. O que é importante a gente entender? O que é importante a gente entender? Primeiro, o que há de comum entre todos esses institutos, essa desjudicialização dessas medidas de garantia de créditos, e quais foram os problemas apontados em razão desse aspecto que é comum a todas essas providências. Quais foram os problemas apontados? Os problemas apontados, meus caros, giram em torno justamente dessa opção da desjudicialização. Tanto que os legitimados ativos dessas ADIs aqui foram, primeiro, Associação de Magistrados Brasileiros e, segundo, Associações Nacionais de Oficiais de Justiça. Então, os magistrados e oficiais de justiça, vendo atos que até então eram estritos do judiciário, indo para fora do judiciário, levantaram a mão no Supremo
levantaram a questão do Supremo, ajuizaram essas ADIs, questionando que essas novas regras violariam a reserva de jurisdição e a inafastabilidade da jurisdição. Haveria, por conta dessa desjudicialização e o procedimento na esfera extrajudicial, uma restrição ao devido processo legal contraditório e ampla defesa, e também, por conta dos atos passíveis de serem praticados nessa etapa, nesse cenário de desjudicialização, haveria uma inviolabilidade ao domicílio e uma restrição de propriedade, ou seja, violação a direitos fundamentais. Essa foi a discussão levantada no Supremo. Espero que tenha ficado claro aqui, meus amigos. Nós não estamos lendo as regras em si, o detalhamento ali da desjudicialização dessas providências, mas todas elas têm essa marca em comum. E os problemas apontados dizem respeito justamente a esse perfil de desjudicialização. Para a gente caminhar aqui, a gente não precisa ir tão longe nas revisões, mas eu quero pontuar alguns aspectos importantes para vocês. Importante entender, meus amigos, é que esta lei de 2023, objeto dessas ADIs, é apenas mais um capítulo numa história maior que traz a desjudicialização de procedimentos de natureza executiva, inclusive execução de garantias de crédito. E aí a doutrina de processo civil, em especial, há muito tempo nos mostra que no direito comparado em outros países, tem-se buscado diminuir a necessidade de se acionar o poder judiciário simplesmente para fazer valer a garantia de atos executivos, ou a execução de garantias, né? A doutrina de processo civil diz assim, essa construção muito recorrente no direito comparado parte da premissa de que o poder judiciário é algo lento. O processo judicial é um meio de atuação do Estado, juiz, mais próprio para discussões de maior fôlego sobre o direito material em si. Essas questões mais operacionais, de natureza executiva, não caem bem na lógica do processo jurisdicional propriamente dito, de entregar o direito, entregar a cada um que é seu, no caso concreto. O Estado já fez isso, o Estado juiz já fez isso, já tem a sentença lá, ou por lei já foi fixada a garantia para uma dívida. Não tem muita discussão, é um ato operacional, alguém devia, não pagou, tem esse bem como garantia, tem que executar a garantia para poder satisfazer a dívida, ou o devedor pagar a dívida originária. Então, a doutrina de processo civil mostra que em muitos países se revelou útil transferir essa etapa, esse movimento, para as mãos de terceiros que não sejam o judiciário. Claro, terceiros imparciais, terceiros que vão ter que respeitar um devido processo, terceiros que não vão poder violar direitos fundamentais, mas terceiros que não sejam o judiciário. E aí, a doutrina conecta essa ideia que nós estamos estudando aqui com a noção de justiça multiportas. É mais um dos múltiplos exemplos, dos variados exemplos que a doutrina tem nos dado sobre justiça multiportas. O Estado tem que parar de achar que somente a porta do judiciário é a que entrega soluções justas. O Estado tem que conseguir ser criativo, e a sociedade tem que aceitar isso, né? Nós, sociedade brasileira, somos muito apegados à decisão do juiz. O juiz vai me dar, na sentença, ou na execução, ou na vírgula. É o Estado brasileiro que tem que garantir isso, né? O Estado tem que abrir de maneira criativa variadas portas por meio das quais se permita chegar em decisões justas, em respostas justas para o problema. O judiciário não é a porta única, é uma justiça multiportas. O judiciário não pode ser a porta única de entregas de respostas justas para a sociedade brasileira. E aqui na dinâmica da execução de garantias, nós temos uma boa oportunidade para se fazer a desjudicialização. Uma das críticas que se faz à desjudicialização, e aqui eu estou avançando um pouco mais com vocês, é uma diferenciação bastante óbvia, mas importante, sobre execução extrajudicial e autotutela. Essa é uma discussão bem mal posicionada, né? Bem mal posicionada, mas que sempre vem à tona. Veja, a perspectiva
de uma execução, de um ato de execução, caminhando fora do Poder Judiciário, não significa o retorno à autotutela pura, à lei do mais forte. Claro que não. Nessa desjudicialização, é claro que vão surgir mecanismos novos, mecanismos diferentes, que a gente vai torcer o nariz. Eu torci o nariz, falei, pô, que negócio esquisito, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, né? A busca e apreensão de bens realizada extrajudicialmente. É um ato executivo fora do judiciário. Sim, é algo novo, mas isso não significa que esse novo é a selva, é a lei do mais forte. Não significa ausência de lei, não significa ausência do Estado, não significa autotutela pura. Porque esse mecanismo extrajudicial vai primeiro surgir com base na lei, vai ser executado por meio da lei, respeitando-se a lei, e qualquer eventual excesso, erro ou abuso, aí sim, a gente vai ter a perspectiva de correção pelo Poder Judiciário. O Judiciário entra depois, entra se der problema. Ele não entra para resolver o problema, ele entra para resolver os problemas decorrentes daquele terceiro que está praticando os atos executivos. Então, isso não significa que tudo tem que começar e terminar no Judiciário. O Judiciário vai entrar apenas se for necessário um controle dessa execução extrajudicial. Fechado? E aí, especificamente no direito brasileiro, esse movimento de desjudicialização desses procedimentos executivos fez crescer a importância das serventias extrajudiciais, os cartórios judiciais. Por quê? Porque foram os cartórios judiciais, os cartórios extrajudiciais, né? Foram os ofícios que acabaram recebendo essa atribuição. Especialmente o ofício de registro de imóveis, quando falar de garantias de bens imóveis, né? E o cartório de registro de títulos e documentos. Por isso que esse é um tema muito bom para concurso para cartório. Os titulares dessas duas serventias é que acabaram recebendo essa nova competência de fazer execuções extrajudiciais. Então são terceiros vinculados ao Estado de maneira que vão atuar de maneira imparcial, pautado na lei, com possibilidade de controle judicial posterior, que vão viabilizar alguns desses atos executivos de maneira desjudicializada. E se tiver erro do serventuário, do titular do cartório, do oficial de registro de imóveis, aciona o judiciário. Se tiver erro, tá, aciona o judiciário. Se tiver erro lá do registro de títulos de documentos, aciona o judiciário. Mas bate primeiro na porta deles. Fechado? Por fim, para a gente encerrar essa revisão, e eu precisava fazer essa revisão mais alongada com vocês, porque eu sei que esse não é um tema tão palatável, né? E tão básico assim, para se chegar de cara. Eu disse para vocês, e eu li bastante, eu gosto de dar aula de jurisprudência em pauta, porque invariavelmente eu trombo com um tema que eu não sei, assim, na ponta da língua. Tem muito do que eu falo aqui que se eu ler o informativo agora, daqui 2 minutos eu estou preparado para dar aula. Mas tem coisa que eu leio no informativo que eu falo, pô, peraí, aí eu vou fazer meu dever de casa, vou dar uma revisada das matérias, e eu gosto de jurisprudência em pauta porque me faz estudar, porque eu gosto de estudar. E aí, quando eu li esse julgamento, eu falei, pô, mas o Supremo já enfrentou essa discussão de desjudicialização de atos executivos, né? E, de fato, no próprio informativo são noticiados 2 temas de repercussão geral antigos, ou mais antigos, ou julgados há algum tempo, em que uma questão semelhante veio à tona. Então, veja, a doutrina de processo civil, aí eu fui lá ler a doutrina de processo civil, ela diz, olha, a gente está aqui em 2023 vendo essa alteração legislativa, esse marco legal das garantias, mas o que nós estamos fazendo aqui com mais profusão e do que a lei fez com mais ênfase em 2023, já não é algo totalmente inédito no direito brasileiro. Nós já temos no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive algumas leis antigas, anteriores à própria Constituição Federal, em que uma parcela de atos executivos já corriam fora do Poder Judiciário. E o Supremo, sempre que teve a oportunidade de examinar essas experiências pretéritas, reconheceu a sua constitucionalidade. E aí eu fui lá recobrar esses 2 temas de repercussão geral. O primeiro deles é sobre a execução extrajudicial de hipoteca e o outro é sobre a execução extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel.
execução extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel. Em torno de ambos os sistemas, ambas essas construções, nós temos posicionamento favorável do Supremo. Então, ó, tema 249 da repercussão geral, dizendo que é constitucional, foi recepcionada pela Constituição de 88, o procedimento de execução extrajudicial do decreto 7066, decreto-lei, e o 982 também é constitucional, procedimento da lei agora de 97, de execução extrajudicial de cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista a compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Então veja, nesse movimento maior de desjudicialização dos atos executivos, além dessa lei de 2023, nós já tínhamos experiências anteriores e ambas já foram validadas pelo Supremo. Pronto, já temos aqui um spoiler, né, do que a Corte vai entender nesse caso. O que o Supremo entendeu aqui, meus amigos? O Supremo entendeu que esses dispositivos criados são, pela lei de 2023, são esses institutos criados, esse alargamento da desjudicialização de atos executivos de garantias são constitucionais. Olha lá, são constitucionais, vou ler só o resumo. Os institutos previstos nos artigos tais e tais do decreto lá de 69, incluídos pela lei de 2023, e também o procedimento de busca e apreensão extrajudicial previsto no parágrafo 8º-C, deve ser adotadas obrigatoriamente as devidas cautelas para evitar graves violações aos direitos fundamentais do devedor. Então o Supremo reconheceu a constitucionalidade, ele vai colocar apenas uma vírgula lá que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá, bem tranquilo aqui. Fundamentação da Corte caminha na linha da jurisprudência anterior que a gente já viu. A Corte disse o seguinte: é consentâneo com a Constituição Federal de 88 esse movimento maior de desjudicialização da execução de garantias de crédito. O Supremo já disse isso antes, está dizendo isso agora. Então veja lá, a referida lei, ao regulamentar procedimentos extrajudiciais para a execução de créditos garantidos por hipoteca e para a consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária, alinha-se a tendência global de desjudicialização da execução, cujo objetivo principal é aliviar a carga do judiciário. Conforme a jurisprudência dessa Corte, e aí ele cita aqueles dois temas de repercussão geral, são constitucionais as medidas de execução extrajudicial de créditos, como aquelas previstas no Marco Legal das Garantias, a Lei de 2023, de modo que devem ser afastadas todos aqueles problemas conectados à reserva de jurisdição. Então, ó, inafastabilidade de jurisdição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Por quê? Porque o pleno acesso ao Poder Judiciário permanece assegurado ao devedor. Se lá no mecanismo extrajudicial tiver problema, socorre-se ao judiciário, sem nenhum problema quanto a isso. Então não é um cerceamento do acesso ao judiciário. O judiciário só não é a primeira porta a ser batida. É a porta do lado. É a do registro de imóveis, do títulos e documentos, desses cartórios. Deu problema lá, aí você vai poder bater na porta do judiciário. Beleza. Ademais, é garantida a possibilidade de defesa prévia na esfera administrativa. Claro, o legislador não deu poder absoluto para o oficial de registro de imóveis. Não, tem um devido processo extrajudicial correndo, né? Então vai ter defesa prévia, possibilidade de purgação da mora antes da consolidação da propriedade ou adoção de medidas como a busca e apreensão do bem dado em garantia. Beleza. O Supremo, então, validou no todo, né? Validou no todo a legislação de 2023. O que o Supremo fez? Qual foi o único ajuste que o Supremo fez? Qual foi aquela vírgula lá do resumo que eu parei a leitura? O Supremo fez um ajuste mediante interpretação conforme. Então vamos lá. No artigo 8º-C, o problema foi no artigo 8º-C. No artigo 8º-C desse decreto, Lei 911 de 1969, está previsto que o credor, por si próprio ou por terceiros, vai poder empreender diligências para fazer a localização de bens do devedor. E aí o Supremo diz o seguinte: tudo bem, até aqui tudo certo, o próprio credor ou terceiros, inclusive empresas especializadas que vão trabalhar conforme regulamentos pedidos pelo poder público, enfim, vai poder fazer essas diligências para a localização de bens do devedor. Aí o Supremo diz o seguinte: isso aqui está certo, nenhum problema constitucional, mas a gente vai só, mediante interpretação conforme, deixar esclarecido que
a execução dessas diligências vindas do credor ou de terceiros precisam respeitar os direitos fundamentais do devedor. Então tem que preservar a vida privada, preservar a honra, preservar sigilo de dados, para evitar atos, diligências de localização que gerem por si só violação de direitos, né? Imagina lá, vou pegar um exemplo esdrúxulo. O credor põe uma placa, uma faixa na frente da casa do devedor, dizendo: e aí fulano, foi pra praia esse fim de semana? Quanto você vai pagar minha dívida? Sei lá, esses exemplos esdrúxulos, né? Que às vezes a gente, infelizmente, toma ciência. Então, vai poder empreender diligência. Com que carro que você foi pra praia? Preciso dele para pagar minha dívida. Me entrega ele para pagar sua dívida. Alguma coisa bizarra nesses extremos. Então, o Supremo, mediante a interpretação conforme, fez esse adendo de normatividade ao 8º C do Decreto 911/69 para tirar essas práticas abusivas. Então, com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta e por maioria, julgou parcialmente procedentes as ações para conferir interpretação conforme a Constituição aos parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 8º C do decreto, com a redação conferida pela Lei 2023, de modo que nas diligências para localização de bem imóvel, dado e garantia, alienação fiduciária e em sua apreensão, devem ser assegurados os direitos e garantias constitucionais elencadas na tese anteriormente citada, fixada também por maioria. E aí, de novo, né, o Supremo, olhando para a tese, ele afirma a constitucionalidade desses procedimentos e no item 2 da tese ele apenas agrega o respeito aos direitos à vida privada, à honra, imagem, inviolabilidade de sigilo de dados, vedação do uso privado de violência, inviolabilidade do homicídio, dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade, naquelas diligências dos parágrafos do artigo 8º C que eu estava ilustrando para você. Então, no item 1, tica a constitucionalidade todo, no item 2, faz a interpretação conforme só nesse breve apontamento. Fechado, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa eu dar uma olhada, eu vou deixar esse tema 3 para depois. Deixa eu ver o tema 4, se ele é muito... o tema 4 é interessante. Eu vou deixar o tema 3 para a aula que vem, porque não vai dar tempo. O tema 3 vai ficar para a aula seguinte. Tá bom? O tema 3 vai ficar para a aula seguinte. E aí, a gente vai para o tema 4, para o nosso julgamento número 4, que ele é um pouco mais objetivo. ADI 3717. Vamos lá. ADI 3717. O julgamento 1 demorou muito tempo, né? O primeiro caso. Aqui, meus amigos, uma ADI importante, interessante, conecta-se com algumas coisas que a gente já vem trabalhando, já trabalhou num episódio um pouco mais antigo, mas que é fácil de você compreender, não é um julgado tão polêmico. A ADI 3717 teve como objeto a lei, essa lei aqui de 92, do estado do Paraná, que grosso modo instituiu uma denominada taxa de segurança preventiva. Então, a lei foi impugnada no seu todo, mas o dispositivo mais eloquente é esse artigo 2º. A gente vai para o tributário agora, tá, pessoal? Tributário agora. O artigo 2º diz o seguinte, ó. A taxa de segurança preventiva tem como fato gerador a utilização pelo contribuinte de serviço específico e divisível prestado pelos órgãos da administração da Polícia Militar ou a colocação desse serviço à disposição do contribuinte, cujas atividades exigem do Poder Público Estadual vigilância, visando a preservação da segurança e da ordem pública. Então, veja, nós temos como objeto dessa ADI uma lei estadual que institui uma espécie tributária denominada de taxa, associada à utilização ou à prestação de serviços por quem? Pela Polícia Militar do Estado do Paraná. E aí a lei, eu só trouxe o artigo 2º, mas nós temos, é uma lei, né? A lei, quando detalha o fato gerador dessa nova taxa, e isso vem por meio dos anexos dessa lei, muitas situações do dia a dia, do trabalho da Polícia Militar, acabaram dentro da incidência dessa taxa. Então, é uma taxa e a listagem dos fatos geradores era uma listagem com fatos geradores de diversos perfis.
Então você tinha desde uma taxa por conta de um serviço de policiamento ostensivo da PM, uma taxa por conta da permanência de um veículo apreendido pela polícia dentro de uma base da PM, uma taxa por conta de um serviço de policiamento da PM, não o ostensivo em rua, mas aquele dentro de um evento esportivo ou dentro de um evento de lazer não gratuito, por exemplo, um show. Tem lá uma guarnição da PM lá dentro de um show, só entra quem pagar ingresso. Então, os fatos geradores diziam respeito a muitas atividades possíveis desempenhadas pela Polícia Militar do Estado. E aí, qual foi o problema com essa lei? O problema é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência bastante consolidada no sentido da impossibilidade, da inconstitucionalidade de se cobrar taxa em razão de serviços de segurança pública. Basicamente porque esse serviço, segurança pública, ele é um serviço público geral e indivisível e não comporta ser, não se amolda aos fatos geradores possíveis de taxa. E aí, essa ADI antiga, né? Nós estamos vendo no Supremo julgar a ADI 7000 e tralalá, é uma ADI lá, ADI 3717. Ao tempo do ajuizamento dessa ADI, o que nós tínhamos era esse entendimento seco do Supremo. Não cabe taxa para que tem como fato gerador atividade de segurança pública, serviço de segurança pública. E aí a lógica do legitimado ativo foi essa. Olha, é uma taxa vinculada a serviços da Polícia Militar, a Polícia Militar faz segurança pública, então são taxas inconstitucionais. Tranquilo? Agora vamos lá. Como a gente vai ver na sequência, a grande sacada para entender esse julgamento é a seguinte. Muito embora a PM preste atividade de segurança pública, inegavelmente, nem tudo o que a PM faz é atividade de segurança pública mediante o policiamento ostensivo. Então, calma lá. Esse é um temperamento que a gente precisa ter em perspectiva. Para isso, eu vou revisar com vocês alguns temas que vão praticamente nos dar o desfecho do julgamento. Mas vamos começar muito rapidamente aqui. Vamos começar revisando a espécie tributária taxa, né? A taxa é uma das espécies tributárias ao lado dos impostos, das contribuições, enfim, e está prevista no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. E a taxa é um tributo de natureza vinculada, né? A taxa tem uma natureza de tributo vinculado. O que é isso? A taxa é um tributo vinculado porque a taxa somente pode ser cobrada em vista de uma atuação especial, uma atuação estatal específica em favor do contribuinte. Ela é diferente do imposto. O imposto não, o imposto é geral. Ele é cobrado de maneira desvinculada. A taxa, por sua vez, só existe quando há uma relação concreta entre a atividade estatal que beneficia ou que atende um contribuinte individualmente e o pagamento da contraprestação por ele. Então, a taxa é um tributo vinculado. E a taxa, meus caros, tem duas bases de incidência possíveis. Nós temos as taxas pelo exercício do poder de polícia e as taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Então, taxa de polícia e taxa de serviço. Taxa pelo exercício do poder de polícia por parte da administração pública, licenciar, fiscalizar, controlar atividades privadas, taxa de poder de polícia, e a taxa por utilização efetiva ou potencial de um serviço público. Qualquer um? Não. Um serviço público que tenha esses dois atributos, a especificidade e a divisibilidade. Então, serviço público específico é porque ele tem um conteúdo determinado, ele não pode ser genérico. E divisibilidade e divisível porque o serviço prestado ele é mensurável por cada usuário, né? De modo que você consegue fazer depois a base de cálculo da taxa especificamente. Tranquilo? Taxa de polícia e taxa de serviço. Bastante importante aqui, até para a gente caminhar para o nosso julgamento. Então, revisamos taxas, revisamos as suas duas espécies. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, que é o contexto maior. A gente sabe que segurança pública é uma matéria tratada especialmente pelo artigo 144 da Constituição Federal.
A segurança pública é uma atividade que tem por objetivo preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E a segurança pública foi atribuída a um conjunto de órgãos que compõem a arquitetura constitucional da segurança pública no Brasil, que vai desde a Polícia Federal, passando pelas polícias militares, corpos de bombeiros militares, polícia penal, até guardas municipais. A gente já falou aqui sobre esse tema, né? E aí, dentro dessa arquitetura constitucional dos órgãos de segurança pública, cada um faz uma atividade precípua, uma atividade típica. E aí a gente vai ter a Polícia Federal investigando infrações penais e funcionando como Polícia Judiciária da União. A gente vai ter as polícias militares trabalhando com o policiamento ostensivo para a preservação da ordem pública. A gente vai ter a Polícia Penal, que tem a função de custodiar presos e exercer a função de polícia em estabelecimentos prisionais, enfim. A gente tem uma arquitetura constitucional em que as atividades de segurança pública como um todo, ainda que de maneira não didática, né, a Constituição associou a um conjunto expressivo de órgãos. E aí, claro, a gente tem algumas discussões, onde cabe o serviço de uma polícia e começa o de outro. Enfim, esse é um tema que a gente ainda está buscando aclaramento. Os próprios julgados do Supremo sobre até onde a Guarda Municipal pode ir, o que ela faz, é um exemplo disso. A gente já trabalhou com isso aqui em alguns episódios. A gente está falando especificamente agora, eu quero falar especificamente agora com vocês, da atividade de policiamento ostensivo. Por quê? Porque é a atividade de segurança pública precípua da Polícia Militar. Quando eu digo atividade precípua, é aquela que eu falo o nome da instituição, você pensa a atividade. Se eu falo Polícia Civil, você pensa em inquérito policial e investigação de crime. Se eu falo Corpo de Bombeiros Militares, você pensa atendimento de emergência e controle de incêndio. Se eu falo Polícia Militar, você pensa policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo é essa atividade de segurança pública permanente, executada sem solução de continuidade, universal, porque ela é voltada para a coletividade como um todo e que funciona, que se caracteriza por uma presença constante e uma pronta resposta policial diante da prática de um crime. A pronta resposta do Estado. Então, o policiamento ostensivo busca inibir a prática de crimes e busca funcionar como uma pronta resposta do Estado diante de um crime que está sendo cometido ou acabou de ser cometido. E aí a grande sacada, pessoal, para a gente entender esse julgamento é lembrar que o policiamento ostensivo viabilizado pela PM é um serviço público, mas é um serviço público geral e indivisível. Ele é geral porque ele atende a todos indistintamente e ele é indivisível. Não tem como eu mensurar por contribuinte o quanto que se frui do serviço de policiamento ostensivo da Polícia Militar. E aí, essa característica do serviço público policiamento ostensivo prestado pela PM tem uma consequência tributária. Não cabe taxa para financiar policiamento ostensivo. A fonte de recurso que o Estado pode usar para custear o policiamento ostensivo da PM são os impostos. Esse ponto é absolutamente pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por fim, um último ponto de revisão, que vai parecer um pouco maluco, mas eu vou trazer aqui porque você vai precisar lembrar dele, é o seguinte. Sempre que a gente está falando de aspectos constitucionais ou aspectos tributários constitucionais, a gente lembra muito lá do 145, 146, das imunidades e tudo mais, mas a gente às vezes esquece, meus amigos, da previsão do artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, que é um dispositivo que, a título de direito fundamental, reconhece uma imunidade, ou seja, uma proibição constitucional, uma impossibilidade de se cobrar taxas para a obtenção de alguns documentos em repartições públicas. Então, a Constituição Federal reconheceu a gratuidade e, portanto, a impossibilidade de se cobrar o pagamento de qualquer tributo, incluindo-se taxas, que seria o mais pertinente de se cobrar aqui, para que indivíduos obtenham certidões em repartições públicas. Desde que se trate de uma certidão voltada para a defesa de direitos
ou para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, o cidadão não pode ser onerado, obrigado a pagar uma taxa para conseguir uma certidão necessária para a tutela dos seus direitos ou para a comprovação de uma situação de interesse pessoal. E aí a gente tem aqui essa imunidade constitucional alcançando as finalidades, alcançando apenas esse trabalho de repartições públicas associado a essas finalidades legítimas que a Constituição colocou. Defender direitos, então, por exemplo, uma certidão de antecedentes para concurso, não pode pagar taxa. Ou esclarecer situações de interesse pessoal. Uma certidão cadastral lá na prefeitura buscando a retificação de dados. É uma certidão para esclarecer aspectos de interesse pessoal. Quando a gente tem o pleito do cidadão perante uma repartição pública, para que ela trabalhe produzindo essas duas certidões, ou certidões com essas duas finalidades, imunidade constitucional, não pode pagar taxa. Fechado? Tranquilo? Agora veja, tudo aquilo que uma repartição pública faz cai dentro dessas duas finalidades? Não. Tem coisa que repartição pública faz que vai gerar uma certidão, mas que não tem essa finalidade. E aí, nesses casos, vai poder cobrar a taxa tranquilamente. Fechado? Ótimo. Todas as revisões na mesa, vamos lá para o julgamento. Lembra lá? Qual que era o objeto? O objeto era a taxa de segurança preventiva, mas quando a gente ia para os anexos da lei, a gente via uma porrada de fatos geradores que versavam sobre múltiplas atividades da Polícia Militar. E aí, o que o Supremo decidiu aqui? O Supremo decidiu o seguinte, olha. É constitucional a instituição de taxa por serviços prestados por um órgão que é de segurança pública, PM, mas que sejam relativos à segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer, com cobrança de ingresso, bem como a emissão de certidões e atestados, desde que não se destinem à defesa de direitos ou esclarecimentos de interesse pessoal, desde que fora da imunidade do artigo 5º, 34, a linha B. Vamos ver lá? Julgado bem didático, organizando as coisas, partindo daquela premissa de que nem tudo que a PM faz é policiamento ostensivo. Para policiamento ostensivo, nada mudou, não pode cobrar taxa. Agora, para essas outras atividades que a PM faz, vai poder cobrar taxa sim. Então veja, conforme a jurisprudência dessa corte, o serviço de segurança pública e as atividades a ela inerentes, como policiamento ostensivo e vigilância, não podem ser financiados mediante taxa, dada a impossibilidade de que sua prestação ocorra de forma individualizada. São serviços gerais e indivisíveis. Assim, por ser um serviço geral e indivisível, prestado a toda a coletividade, não pode cobrar taxa o Estado que se vire para viabilizar esse serviço mediante imposto. Ok. Contudo, há situações em que os serviços, estamos pensando na taxa de serviço, os serviços, muito embora sejam prestados por um órgão de segurança pública, ou seja, é um órgão que está listado lá no 144, eles não são efetivamente oferecidos de modo específico e divisível. Nesse contexto, prestações oferecidas atipicamente pelos órgãos de segurança pública e que são usufruídas de modo particular pelos administrados podem ser custeados por meio de taxa. Meus caros, o Supremo está dizendo o seguinte, olha, entendam bem a ideia. A jurisprudência da Corte é, se eu tiver diante de uma atividade de segurança pública que constitua um serviço geral e indivisível, não pode cobrar taxa, porque taxa só pode cobrar de serviços específicos e divisíveis. Agora, se eu estiver diante de uma atividade que está sendo prestada por um órgão que é de segurança pública, mas esse serviço que ele presta não é geral e indivisível, ele é específico e divisível, pode cobrar taxa. A ideia que foi às vezes vulgarizada foi a seguinte: atividades de segurança pública não podem ser custeadas por taxa. Comeram o meio do raciocínio, né? Atividade de segurança pública igual não pode cobrar taxa. Não, não é bem isso. Atividades de segurança pública que consistam em serviços gerais e indivisíveis não podem ser custeados por taxa, porque taxa, a de serviço, tem que ter como fato gerador um serviço específico e divisível. Comeram o meio da tese, generalizaram. E aí começaram a bater em taxas
associadas à polícia militar, até mesmo à polícia civil, de maneira equivocada, uma aplicação desvirtuada da jurisprudência do Supremo. E o Supremo, nos últimos anos, tem enfrentado essas ADIs mais antigas e feito esse aclaramento. Fechado? Dito isso, olha lá, na espécie, aí o Supremo começa a caminhar na validação das taxas para aquelas coisas, para aqueles serviços que a PM do Paraná vai prestar, que não são policiamento ostensivo. Então, ó, a operação logística necessária para garantir a segurança em eventos de grande porte, com finalidade lucrativa, por exemplo, semana passada eu estava lá no show do Green Day, em Curitiba. Tinha polícia militar, super organizado, tudo certinho, por isso Paraná é top. Tinha lá, caminhei no entorno do estádio lá, sossegado, dentro do campo não percebi, dentro do estádio não percebi policial militar, acho que não tinha, mas no entorno tinha tudo redondinho. Olha lá, agora, imagina a operação logística da PM do Paraná para estar no entorno de um estádio ali, sei lá, um raio, uns 1,5 km ali no entorno do estádio, para ter policiamento, para estar focalizando aquela atividade. Ó, a operação logística necessária para garantir a segurança em eventos de grande porte com finalidade lucrativa não pode ser imputada à sociedade como um todo através de um financiamento indistinto, arrecadado pelo poder público por meio de impostos. Não dá, né? Vamos cobrar do organizador do evento uma taxa para aquela atividade. Mais um ponto. Também não é cabível partilhar entre toda a sociedade os custos dos serviços prestados pelos órgãos de administração policial, militar estadual para fornecimento, entre outros, de cópias, xerox autenticados por folha, diárias, permanência de veículos apreendidos nas unidades militares, fotografias e inscrições em cursos e exames. Taxas para essas atividades burocráticas, essas atividades estritamente administrativas. Desde que, claro, não se trata de uma atividade administrativa voltada ou coberta pela imunidade lá do artigo 5º, né? Por isso, para essa vedação constitucional, a cobrança de taxa não é válida apenas para o fornecimento de certidões e atestados direcionados à defesa de interesses ou esclarecimento de interesse pessoal. Agora imagina lá, você parou teu carro no lugar errado, na rua pública, em via pública, foi guinchado, foi lá para o pátio da PM, você vai no outro dia lá recolher seu carro, tem que pagar além da multa, o pátio fala, mas você está me cobrando uma taxa por um serviço que a PM me presta. Aí nós, sociedade como um todo, vamos ter que custear o teu dia de pátio no pátio da PM, o teu dia de pátio lá, no seu carro na base da PM, porque não dá para cobrar a taxa de você. Não, você vai pagar a tua taxa e eu vou pagar a minha, cada um paga a sua e que não se estacione no lugar errado. Então, e tudo isso são serviços públicos prestados pela Polícia Militar que têm caráter especial e divisível. Dá para fazer taxa. São coisas totalmente diferentes do policiamento ostensivo. E aí, com base nessas construções, o plenário, por unanimidade, declarou parcialmente a ação para declarar a inconstitucionalidade de alguns itens lá da tabela, né? E dar interpretação conforme a outros itens, no sentido de impossibilitar a cobrança de taxa para emissão de certidões atestados solicitados com o propósito de defender direitos e esclarecer situações de interesse pessoal. Então, de maneira didática, aqui eu falei que lá dentro da tabelinha tinha taxa para policiamento ostensivo, mas não tinha, tá, pessoal? Tinha esses outros serviços, né? Aí o Supremo olhou para o que estava lá dentro, para algumas coisas declarou inconstitucionalidade. Não, na verdade, lá sim tinha, na tabelinha tinha sim a taxa para policiamento ostensivo. Para a taxa de policiamento ostensivo, o Supremo declarou a inconstitucionalidade. E para aquela taxa de atividades burocráticas, cartorárias, o Supremo disse, é constitucional, mas vamos dar a interpretação conforme. É constitucional, pode cobrar, desde que não caia na imunidade do artigo 5º, 34, linha B. Fechado? Esse é o resumo que você precisa diferenciar. Mas quando a gente entra na miudeza da lei, eu me perdi um pouquinho aqui, mas na miudeza da lei foi esse o detalhamento. Mas o que a gente precisa levar para a prova é isso. Policiamento ostensivo não pode taxa, somente imposto. Policiamento em atividade, segurança preventiva em eventos esportivos e eventos de lazer não gratuitos, pode cobrar taxa. E para emissão de certidões e atestados, pode cobrar taxa, desde que não caia naquela imunidade constitucional. Então, você vai ter que olhar para aquilo que a PM faz
e categorizar o serviço público por ela prestado para saber se vai poder ou não a taxa. Ufa! Mesmo assim, passei 15 minutos do meu tempo, mas não tinha para onde caminhar, até corri aqui no final para a gente poder encerrar de uma vez, pelo meu compromisso que eu tenho com a preservação do nosso cronograma de aulas aqui pela Verbo, né? Meus amigos, redes sociais à disposição de vocês, estou errando o lado aqui. A gente vai ver aquele julgamento de número 3, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente vai abrir a aula que vem falando desse julgamento número 3. É um julgamento importante de processo penal, validade da prova, quando tem a apreensão de celular em cena de crime. Será que a polícia que pega o celular na cena de crime pode mexer no celular, dar uma olhada nas conversas, na agenda, no histórico de ligações? Se achar um celular jogado lá na cena de crime, será que ela pode fazer isso? E se ela prender alguém em flagrante, põe a mão no bolso, puxa o celular da pessoa presa em flagrante, será que ela pode mexer no celular? A gente vai ver o Supremo dando esses contornos para essas difíceis discussões que por muito tempo perambularam no direito brasileiro no início do próximo episódio. Tá bom? Meus caros, encerramos por aqui. Muito obrigado. Peço desculpas pela correria aqui no finalzinho da aula, mas a gente tem o nosso compromisso com o tempo aqui, tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.